O caminhão de mudança saiu sem as coisas de Dorothy ainda dentro. Aos 76 anos, sua filha havia decidido que ela era muito problema. 3 horas depois, Dorothy estava em um leilão do condado segurando 95 aros. Tudo que ela tinha sobrado. O leiloeiro sorriu quando anunciou o próximo item. Sede abandonada dos Hells Angel. Lance mínimo 95 euros. Alguém louco o suficiente? A mão dela subiu. A sala ficou em silêncio. Aquela noite, Dorothy dormiu no concreto, cercada por fotografias desbotadas de homens de couro, seus olhos seguindo-a na escuridão. Às 2h da manhã, ela os ouviu. O trovão inconfundível de motores Harley se aproximando, mais perto, mais perto. Faróis de motocicleta inundaram através de janelas quebradas. Eles haviam retornado, e Dorothy percebeu que havia comprado mais do que apenas uma casa. Ela havia comprado a história deles, e eles a queriam de volta. Se você acredita que as pessoas merecem dignidade, não importa a idade, aperte esse botão de inscrição agora mesmo. Comente ainda lutando. Se você se recusa a deixar o mundo decidir quando você está pronto, seu apoio significa tudo. Agora, de volta à história de Dorothy. Dorothy Kane estava na varanda observando luzes traseiras desaparecerem no anoitecer de novembro. O carro não diminuiu na esquina. Não hesitou. Sua filha Sarah foi embora como se estivesse fugindo de algo contaminado, algo melhor deixado para trás. O frio atingiu Dorothy então, não o tipo de clima, embora isso estivesse chegando. Este frio começou em seu peito e se espalhou para fora até que seus dedos ficaram dormentes contra o corrimão que ela havia ajudado a pintar 3 verões atrás. Ela estendeu a mão para a maçaneta, trancada por dentro. O clique metálico quando ela tentou ecoou mais alto do que deveria. Dorothy pressionou a palma da mão na madeira, sentindo a casa rejeitar seu toque. Dentro estavam suas roupas, suas fotografias, a velha cadeira de leitura de Tom, 46 anos de casamento comprimidos em quartos que ela não podia mais entrar. O caminhão de mudança havia partido 1 hora atrás. Sarah deve tê-los ligado no momento em que Dorothy saiu para uma caminhada. Limpo, eficiente, final. Aos 76 anos, você pensa que sentiu todo tipo de dor. Você não sentiu. Há uma agonia específica em ser apagada pelo seu próprio sangue e ver alguém decidir que você não vale mais o inconveniente. A mão de Dorothy tremeu, mas não de frio. Ainda não. Ela não sabia que 48 horas depois estaria dormindo em um lugar onde 200 motociclistas viveram, onde as paredes ainda cheiravam a couro e óleo de motor, onde segredos esperavam nas sombras que mudariam tudo. O vento aumentou, cortando seu fino cardigã. Dorothy se virou da porta da casa que havia deixado de ser lar no momento em que aquela fechadura girou. Ela desceu os degraus cuidadosamente, uma mão no corrimão, artrite, tornando cada movimento deliberado. Sua bolsa pendurada no ombro, mais pesada que o normal. Dentro estava tudo o que importava agora. 95 wireless em notas. Sua identificação, uma fotografia de Tom que ela havia pego naquela manhã. Algum instinto dizendo a ela para mantê-la perto. A rua se estendia vazia em ambas as direções. As janelas dos vizinhos brilhavam quentes e amarelas, cortinas fechadas contra a noite que se aproximava. Dorothy havia morado neste quarteirão por 2 anos. Ela não conseguia nomear uma única pessoa atrás daquelas janelas. Ela havia sido invisível aqui, assim como havia sido invisível na vida de sua filha. A diferença era que agora ela não tinha onde se esconder daquela verdade. Dorothy Kane havia sido professora escolar. 32 anos na Roosevelt High, o tipo de escola onde detectores de metal não eram opcionais e a esperança era um ato radical. Ela ensinava inglês para crianças que não queriam aprendê-lo, que vinham para a aula com fome ou chapadas, ou com o coração partido. E ela amou cada ano impossível disso. Suas mãos ainda corrigiam gramática em sua cabeça. Sua postura permanecia reta, apesar da artrite
rastejando por sua coluna como ferrugem lenta. Ela havia sido alguém que importava uma vez. O problema começou depois que Tom morreu. 10 anos de viuvez a haviam esvaziado de maneiras que ela não esperava. A casa parecia muito grande. O silêncio tornou-se um peso físico. Quando Sarah sugeriu que ela se mudasse, Dorothy hesitou. Ela sabia melhor. Mas a solidão te torna tolo. Faz você acreditar em segundas chances que não existem. O primeiro ano não foi terrível. Elas coexistiam. Então a paciência de Sarah começou a se esgotar. Você é esquecida, mãe. Você deixou o fogão ligado de novo. Você está se tornando uma responsabilidade. As palavras se acumulavam como evidências em um julgamento. Dorothy tentou se fazer menor, mais quieta, menos um fardo. Ela parou de cozinhar refeições elaboradas, parou de rearranjar móveis, parou de oferecer opiniões sobre qualquer coisa que importasse. Mas nunca foi suficiente. Cada suspiro, cada sorriso forçado, cada sugestão sobre moradia assistida parecia lixa contra sua dignidade, desgastando-a uma interação de cada vez. Mas eis o que Sarah não sabia. Dorothy Kane havia sobrevivido à Grande Depressão. Ela havia visto seu pai perder tudo e reconstruir do nada. Ela havia enterrado um marido que havia sido seu mundo inteiro, trabalhado em 2 empregos para manter 3 filhos alimentados e vestidos, quitado uma hipoteca sozinha e nunca pediu por pena. Ela não era frágil. Ela era cuidadosa. Há uma diferença. O mundo simplesmente parou de reconhecê-la. Tom costumava dizer que ela tinha ferro em sua coluna disfarçado de osso. Ele amava isso nela, o jeito que ela dobrava, mas nunca quebrava. Depois que ele morreu, Dorothy esqueceu essa parte de si mesma. Ela deixou a dor a deixar mole. Deixou a solidão a deixar desesperada. Mudar-se com Sarah havia sido uma rendição, disfarçada de praticidade. Mas Dorothy Kane não era esquecida. Ela estava de luto. Ela era invisível. E ela tinha acabado de ser lembrada que ser invisível significava que você poderia desaparecer sem que ninguém percebesse. Se você já se sentiu invisível, como se o mundo tivesse decidido que você estava lá acabado, clique no botão de inscrição, porque a história de Dorothy está prestes a provar que todos eles estão errados. E se você acredita que as pessoas merecem dignidade em todas as idades, comente ainda aqui. Vamos mostrar a eles que estamos prestando atenção. A lanchonete cheirava a café velho e graxa que havia impregnado as paredes décadas atrás. Dorothy sentou-se em um estande na parte de trás. Seu casaco ainda estava em cima, embora o calor lá dentro fizesse o suor pinicar em sua gola. Ela não podia se dar ao luxo de pedir muito. Café preto. A xícara havia esfriado 20 minutos atrás, mas ela envolveu as mãos nela de qualquer maneira, precisando de algo para segurar. 95 euros estavam sobre a mesa à sua frente. 5 notas de 20, 1 nota de 10, 1 nota de 5. Ela as havia contado 3 vezes, alisando cada nota como se a repetição pudesse multiplicá-las. Isso era tudo. Seu cheque da Previdência Social não chegaria por mais uma semana. O dinheiro em sua bolsa representava o limite absoluto de sua capacidade de sobreviver. Alugar era impossível. Um quarto de motel drenaria metade disso em uma única noite. Comida havia se tornado um cálculo que ela não podia se dar ao luxo de errar. Maggie, a garçonete, notou. Ela tinha talvez 50 anos, com olhos cansados, e o tipo de gentileza que vinha de saber como era o fundo do poço. Ela reabasteceu o café de Dorothy sem perguntar, então retornou 10 minutos depois com uma cesta de batatas fritas. Por conta da casa. A garganta de Dorothy se apertou. Ela queria recusar, queria manter algum resquício de orgulho, mas a fome venceu. Ela comeu devagar, fazendo cada batata durar, saboreando sal e vergonha em igual medida. Foi então que ela viu o jornal que alguém havia deixado em um estande. A seção de classificados dobrada para anúncios e avisos públicos. Seus dedos artríticos traçaram as colunas.
olhos escaneando automaticamente. O hábito de professora nunca quebrado. Leilão do condado amanhã. Propriedades não reclamadas. Tribunal 9 da manhã. Abaixo em uma lista, equipamentos agrícolas, lotes vagos e perto do final, quase um pensamento tardio, estrutura residencial, 47, Copper Ridge Road, no estado em que se encontra, lance mínimo 95 anos. O coração de Dorothy fez algo estranho, então. Não esperança exatamente. Algo mais quieto. Possibilidade, talvez. Seu dedo parou naquela linha. Traçou-a 2 vezes. 95 anos. Ela tinha exatamente 95 maridos. A coincidência parecia menos sorte e mais o universo. Oferecendo um último teste, ela circulou a listagem com uma caneta que Maggie havia deixado na mesa. Sua caligrafia trêmula, mas deliberada. Aquele jornal a levaria a uma casa que mudaria tudo. Mas primeiro, ela tinha que sobreviver à noite. O que Dorothy não sabia era que a casa que ela estava prestes a comprar tinha uma história que traria perigo, mistério e algo que ela havia perdido anos atrás. Propósito. Ela ficou no estande até o turno de Maggie terminar à meia-noite. A garçonete fingiu não notar. Continuou reabastecendo o café, interferindo quando um gerente passava, criando uma barreira entre Dorothy e a rua. Quando a lanchonete finalmente fechou, Maggie colocou uma nota de 50 dobrada na mão de Dorothy. Passagem de ônibus, ela sussurrou. Cuide-se. Os olhos de Dorothy arderam, mas ela não deixou as lágrimas caírem. Ela as guardaria para depois, para quando ninguém estivesse olhando. O tribunal do condado cheirava a poeira e burocracia, como toda decisão importante tomada em salas que não viam ar fresco há décadas. A luz da manhã filtrava através de janelas altas, tornando o ar dourado e enganoso, como se a sala pudesse oferecer algo melhor do que realmente continha. Dorothy chegou 30 minutos antes e sentou-se na última fila de cadeiras dobráveis, sua bolsa apertada contra as costelas. Seu cheque da Previdência Social, sacado naquela manhã no banco, representava tanto sua salvação quanto sua aposta. As pessoas se filtrou lentamente. Fazendeiros com botas de trabalho, mãos calejadas e pacientes. Homens que conheciam o valor da terra e do equipamento e esperavam por oportunidades. Um homem em um terno caro, claramente um investidor imobiliário, examinando a lista de leilões com eficiência predatória, calculando margens de lucro antes mesmo dos itens irem a leilão. O leiloeiro, um homem magro com uma voz que havia anunciado tragédia e triunfo muitas vezes demais para diferenciar, estava em um pódio, embaralhando papéis com indiferença praticada. Dorothy assistiu a tudo se desenrolar como uma peça para a qual ela não havia feito audição. Equipamentos agrícolas foram por centenas. Um trator vintage desencadeou uma pequena guerra de lances que terminou em $1.200. Um lote vago perto da rodovia trouxe o investidor imobiliário que queria 3.000 depois que 2 fazendeiros desistiram. Cada golpe de martelo parecia uma contagem regressiva para o momento que definiria se ela dormiria dentro de casa ou na rua esta noite. A sala havia diminuído ligeiramente quando a voz do leiloeiro cortou o murmúrio. Próximo item, 1247, Copper Ridge Road. Antiga sede privada, abandonada há 15 anos. Preocupações estruturais. Vendido no estado em que se encontra, sem garantias, sem inspeções. A propriedade carrega história e reputação significativas. Lance mínimo $95. Algumas pessoas riram. Alguém murmurou algo sobre Hells Angels. O investidor imobiliário olhou para a listagem, o interesse piscando em seu rosto, as mãos começando a subir. A voz de Dorothy saiu mais alta do que ela pretendia. 90 inches. A sala ficou em silêncio, não um silêncio dramático,
Apenas uma pausa natural de pessoas tentando entender o que acabaram de testemunhar. O leiloeiro olhou para cima, encontrou-a na última fila, a surpresa piscando em seu rosto. Ao redor dela, cabeças se viraram. O fazendeiro a estudou com algo entre pena e confusão. O investidor imobiliário abaixou a mão, reavaliando. Senhora, disse o leiloeiro lentamente, você está ciente da história da propriedade? O Hells Angels Motorcycle Club possuiu esta propriedade de 1968 a 2010. Aproximadamente 200 membros passaram por aqui ao longo dos anos. A propriedade tem uma certa reputação na comunidade. Dorothy encontrou os olhos dele, sua voz firme. Estou ciente, 95. Murmúrios percorreram a multidão. Alguém riu, não cruelmente, mas com a descrença reservada para pessoas que não entendem o jogo que estão jogando, que não sabem que deveriam ter medo. O investidor imobiliário se virou totalmente para olhá-la agora, os olhos se estreitando. Então encolheu os ombros e a dispensou com um aceno. Não vale o incômodo, ele murmurou para o homem ao lado dele. O leiloeiro examinou a sala mais uma vez. Mais algum lance? Alguém? O silêncio respondeu, espesso e final. Vendido. O martelo caiu com um som que parecia oco e monumental, como uma porta se fechando e abrindo simultaneamente. Todos naquela sala presumiram que Dorothy Kane estava confusa, talvez desesperada, definitivamente cometendo um erro que nenhuma pessoa racional cometeria. Ninguém sabia que ela havia passado 30 anos ensinando no ensino médio do distrito mais difícil do estado, onde ela havia enfrentado membros de gangues, separado brigas, convencido crianças suicidas a desistir. Ela havia lidado com multidões mais duras do que motociclistas. Ou assim ela pensava. Se você acha que Dorothy acabou de cometer um grande erro, comente, não faça isso. Mas se você acha que ela é mais corajosa do que qualquer um lhe dá crédito, comente. Vai, Dorothy. Vamos ver onde você está. O táxi custou 20 reais, um quinto do seu dinheiro restante evaporando a cada milha fora da cidade. Dorothy observou o taxímetro subir a cada minuto que passava, a ansiedade apertando mais o seu estômago. O motorista, um homem mais velho que já tinha visto o suficiente para não fazer perguntas, seguiu estradas que diminuíam de asfalto para cascalho, para trilhas quase inexistentes, cortando a grama morta da pradaria que ficava marrom com a chegada do inverno. Lá está, ele disse apontando para a frente. Dorothy se inclinou, apertando os olhos através do para-brisa. A casa se erguia da paisagem como algo que a terra havia tentado engolir e falhou. 2 andares de tijolos vermelhos desbotados, janelas cobertas com um compensado que havia resistido ao tempo até a cor de ossos velhos. Uma garagem enorme ficava anexada ao lado, grande o suficiente para uma dúzia de veículos, sua porta de enrolar decorada com uma caveira pintada usando um capacete com asas. O logotipo da cabeça da morte dos Hells Angels, desbotado pelo sol e pela chuva, mas inconfundível em sua desafio. O motorista parou no que antes fora um estacionamento de cascalho. Ervas daninhas haviam recuperado a maior parte, empurrando através de rachaduras no chão, atingindo a altura da cintura em alguns lugares, criando uma barreira entre a estrada e o edifício. Tem certeza disso, senhora? Sua voz carregava preocupação genuína, não julgamento. Dorothy pagou-o, vendo seu dinheiro encolher para quase nada. Tenho certeza. Obrigada. Ele foi embora lentamente, como se esperasse que ela mudasse de ideia e corresse atrás dele, chamando-o antes que fosse tarde demais. Ela não o fez. Ela ficou ali na fria tarde de novembro, segurando sua bolsa e a escritura que lhe haviam dado no tribunal, e olhou para o que 95 moais haviam lhe comprado. A porta da frente era de metal, pintada de preto anos atrás, a ferrugem agora descascando sob sua palma quando ela tocou a maçaneta. Ela resistiu a princípio, as dobradiças protestando décadas de desuso,
Então rangeu, abrindo com um som que ecoou na escuridão além. O cheiro a atingiu imediatamente, uma onda física que a fez recuar. Óleo de motor, espesso e antigo, impregnado em concreto e madeira. Couro velho, do tipo que havia absorvido décadas de suor e fumaça e vida. E debaixo de tudo isso, decadência, doce e paciente, o cheiro do próprio tempo apodrecendo em espaços abandonados. Dorothy entrou, deixando seus olhos se ajustarem à penumbra. A sala principal se estendia por 40 pés, talvez mais. Pisos de concreto, rachados, mas fundamentalmente sólidos, corriam de parede a parede. Um bar dominava um lado, garrafas ainda nas prateleiras. A maioria vazia, algumas quebradas. Vidro brilhando na luz fraca que filtrava através das janelas com tábuas. Mesas aparafusadas ao chão ostentavam cicatrizes de décadas. Iniciais esculpidas profundamente. Queimaduras de cigarro criando constelações de danos. No canto, uma mesa de bilhar afundava sob uma espessa camada de poeira. Contra outra parede, um pequeno palco, como se alguém tivesse tocado música aqui uma vez. Embora Dorothy não pudesse imaginar que tipo, não conseguia imaginar os encontros que devem ter preenchido este espaço. Mas foram as paredes que pararam sua respiração. Nomes por toda parte, esculpidos em painéis de madeira, escritos em caneta permanente, arranhados em camadas de tinta com facas ou chaves. Ryder, 1975. Stitch. Descanse em paz, irmão. Longe, mas nunca esquecido. Nós cavalgamos para sempre, irmãos até o fim. Centenas de assinaturas, datas abrangendo décadas, cada uma um fantasma de alguém que havia estado exatamente onde ela estava agora. Alguém que havia reivindicado este espaço como sagrado, como seu. Fotografias cobriam pedaços de parede, presas com taxinhas enferrujadas pela idade. Grupos de homens em motocicletas, braços ao redor dos ombros uns dos outros, coletes de couro decorados com emblemas. Ela não entendia, mas podia sentir o peso dos cortejos fúnebres. Linhas de motos se estendendo à distância. Festas onde todos sorriam como se soubessem algo que a câmera não podia capturar, como se tivessem encontrado algo que o mundo dizia que não existia. E em quase todas as fotos, a mesma figura aparecia. Um homem mais velho, barbudo e grisalho mesmo então, olhos gentis apesar das cicatrizes visíveis em seus nós dos dedos, apesar da dureza que o mundo havia esculpido em seu rosto. Alguém havia escrito Pat na parte inferior de uma foto em caligrafia cuidadosa e reverente. Coletes de couro pendurados em ganchos perto da porta, como fantasmas esperando corpos para preenchê-los. Braços pendurados vazios, emblemas desbotados, mas ainda proclamando lealdade a algo maior do que vidas individuais. Dorothy estendeu a mão lentamente, tocou um. O couro estava frio, rígido com a idade, mas ainda mantendo a forma de quem o havia usado pela última vez, ainda lembrando. Essas eram pessoas, ela pensou, pessoas reais. Elas riram aqui, brigaram aqui, amaram aqui, viveram aqui. Ela explorou lentamente, seus passos ecoando no vazio. Atrás do bar, cacos de vidro estalavam sob os pés, restos de bebidas finais ou brigas esquecidas. Em um canto de trás, ela encontrou um banheiro com um espelho rachado e uma pia que ainda poderia funcionar se a água estivesse ligada. No andar de cima, ela descobriu quartos menores, talvez para dormir ou conversas privadas. Todos despidos, exceto pelo grafite nas paredes. Mensagens e memórias e despedidas riscadas no gesso. Então ela encontrou a porta do porão. Carvalho pesado reforçado com tiras de metal aparafusadas em sua face. Um cadeado a mantinha fechada. Grau industrial, do tipo usado para proteger algo valioso ou perigoso. Corrente enrolada na maçaneta. Elos grossos que ficaram laranja com ferrugem. Alguém não apenas trancou esta porta. Eles a selaram. Tiveram certeza de que levaria um esforço real para abri-la. O que quer que eles trancaram lá embaixo,
Eles não queriam que fosse encontrado, ou queriam ter certeza de que apenas as pessoas certas poderiam encontrá-lo. Dorothy ficou olhando para a porta por um longo momento, o cansaço rastejando por seus ossos como água fria. Amanhã, ela decidiu que lidaria com os mistérios de amanhã. Esta noite, ela só precisava sobreviver. Mas às 2 da manhã, as motocicletas chegariam, motores rugindo como trovão por planícies vazias. E o amanhã viria mais rápido do que ela jamais imaginara. A noite caiu como uma cortina, súbita e completa. Dorothy encontrou o canto mais limpo que pôde, um lugar perto da parede mais distante, longe dos vidros quebrados e do pior dos escombros. Ela usou seu casaco como cobertor, dobrando-o cuidadosamente antes de deitar no concreto frio. Seu corpo doía de maneiras que tornavam o inventário doloroso. Quadril, parte inferior das costas, ombros, joelhos. Cada articulação anunciou seu descontentamento por ser solicitada a dormir em pedra. Ela havia comprado biscoitos em um posto de gasolina com seus últimos poucos dólares. 6 biscoitos para o jantar. Ela os comeu lentamente, um de cada vez, mastigando completamente, tentando convencer seu estômago de que isso constituía uma refeição, que isso era suficiente para sustentar uma mulher de 76 anos, através de uma noite de novembro, em um prédio sem aquecimento. A casa gemeu ao redor dela enquanto a temperatura caía. O vento empurrava-a através das frestas nas janelas com tábuas, encontrando cada rachadura, cada separação na estrutura. Em algum lugar acima, algo chocalhou. Metal contra metal. Um som que poderia ter sido ameaçador ou poderia ter sido nada. Dorothy descobriu um aquecedor antigo em um armário, arrastou-o para fora com uma esperança que morreu no momento em que ela o plugou. Nada aconteceu. A eletricidade pode nem estar mais conectada. Ela encontrou velas atrás do bar. Em vez disso, provavelmente sobras de quedas de energia ou deliberadamente mantidas para o ambiente. Ela não sabia qual. Ela acendeu uma, observou a pequena chama afastar a escuridão o suficiente para fazê-la se sentir menos sozinha, menos como a única coisa viva em um mausoléu. Memórias vieram sem serem convidadas, da maneira como sempre vinham em momentos de silêncio. Tom, seu marido, ensinando-a a consertar a pia da cozinha, quando eles não podiam pagar um encanador. Suas mãos guiando as dela, paciente mesmo quando ela espanou as roscas de um parafuso, mesmo quando ela queria desistir e ligar para alguém que soubesse o que estava fazendo. Tom sempre dizia: "Você é mais forte do que parece. As pessoas te subestimam." Esse é o erro delas. Ela se perguntou se ele diria isso agora, vendo-a enrolada no concreto em um prédio que cheirava a erros de décadas. Sozinha e idosa e desesperada. A vela queimou mais baixo, a cera se acumulando em sua base. Dorothy fechou os olhos, não dormindo, apenas descansando-os, ouvindo a casa se acomodar ao redor dela, como as articulações de um velho estalando. Ela pensou em Sarah, perguntou-se se sua filha se sentia culpada ou aliviada. Provavelmente aliviada. A culpa exigia cuidado, e Sarah havia parado de se importar meses atrás. Dorothy havia visto isso em seus olhos. O jeito que eles ficariam opacos quando Dorothy falava. O jeito que Sarah olhava através dela em vez de para ela. 2 da manhã chegou sem aviso. Dorothy acordou abruptamente com um som. Distante a princípio, tão fraco que ela pensou que o havia imaginado. Pensou que era parte de um sonho já desaparecendo. Então mais alto, construindo o rugido inconfundível de motores de motocicleta. Múltiplos, o som crescendo como trovão rolando por planícies vazias, chegando mais perto a cada segundo. Seu coração chutou contra suas costelas, súbito e forte. Ela se sentou rápido demais, a cabeça girando, as mãos já tremendo. O rugido ficou mais perto, mais alto, inegável. Então faróis varreram as paredes através das frestas nas janelas com tábuas. Luz branca cortando a escuridão como holofotes caçando prisioneiros.
iluminando partículas de poeira flutuando no ar. Os motores se desligaram um por um, cada silêncio adicionando peso ao momento. Então botas no cascalho, pesadas, propositais, múltiplos conjuntos. Vozes seguiram, masculinas baixas, palavras que ela não conseguia distinguir, mas o tom que ela entendeu perfeitamente. Eles não estavam pedindo permissão. Eles não estavam incertos. Dorothy tinha duas escolhas: esconder-se nas sombras e esperar que não a encontrassem ou enfrentá-los. Ficar na porta de uma casa que ela possuía há menos de 12 horas e reivindicá-la como sua. Aos 76, esconder-se parecia rendição. Ela já havia se rendido o suficiente para uma vida. Ela havia se rendido à sua casa, sua dignidade, seu lugar na vida de sua filha. Ela não se renderia a isso, não sem se levantar primeiro. Dorothy levantou-se, seus joelhos protestando com queixas agudas, e caminhou até a porta da frente. Suas mãos tremeram ao alcançar a maçaneta, mas ela não deixou que isso a impedisse. Ela abriu a porta. O ar frio entrou imediatamente, carregando o cheiro de couro e escapamento, e algo mais, algo como irmandade ou história ou fantasma voltando para casa. 5 motocicletas estavam em um semicírculo no terreno de cascalho, cromado capturando o luar, motores estalando enquanto esfriavam. 5 homens estavam perto delas, coletes de couro sobre jaquetas pesadas, emblemas que ela não conseguia ler na escuridão, mas podia sentir o peso dos Hells Angels. Não a ideia deles, não a reputação ou a lenda. Homens reais, motociclistas reais. O homem da frente tinha talvez 63 anos, barba grisalha trançada até o peito, rosto envelhecido como madeira velha deixada há muito tempo ao ar livre. Cicatrizes traçavam seus nós dos dedos, visíveis mesmo na luz fraca. Mas seus olhos, esses não eram cruéis. Eram cuidadosos, avaliando, os olhos de alguém que aprendeu a ler o perigo antes que ele chegasse, que sobreviveu ficando alerta. Os outros o flanqueavam, mais jovens, mas não jovens. Todos se portando com a mesma quietude vigilante. Não sabia que alguém tinha comprado o lugar. Sua voz era rouca, áspera, mas não hostil, mais surpresa do que qualquer outra coisa. Dorothy endireitou os ombros, ignorou o tremor em suas mãos. A partir desta manhã, eu comprei. O homem a estudou por um longo momento, absorvendo sua idade, sua óbvia exaustão, o absurdo de uma mulher idosa parada na porta da antiga sede deles. Você sabe o que este lugar era? Eu sei exatamente o que era. A voz de Dorothy saiu mais firme do que ela sentia. É minha casa agora. Um dos outros se adiantou, mais jovem, músculos visíveis mesmo sob a jaqueta. Senhora, sem desrespeito, mas este é um terreno sagrado para nós. Você não entende o que comprou. Dorothy não recuou. Então você deveria ter comprado. A tensão estalou no ar frio. Outro homem, este com correntes penduradas em seu cinto, se aproximou. Temos coisas lá dentro. Coisas pessoais. Vamos pegá-las esta noite. Dorothy se moveu, bloqueando a porta mais completamente. Não sem perguntar primeiro. Esta é minha propriedade. Você quer algo? Você pede. Confronto. Por um momento, Dorothy pensou que eles poderiam empurrá-la. Poderiam decidir que uma velha não valia a pena negociar. Ela ensinou adolescentes. Ela sabia como era a autoridade, sabia como projetá-la, mesmo quando você estava aterrorizada por baixo. Ela manteve sua posição. O líder levantou uma mão, um gesto que parou os outros imediatamente. Todos se acalmaram. Ele se virou para Dorothy, algo mudando em sua expressão. Senhora, não estamos aqui para assustá-la. Eu vejo que assustamos de qualquer forma e peço desculpas por isso. Mas irmãos morreram nesta sede. Bons homens. Voltamos todos os anos. 15 de novembro. Aniversário de algo importante. Dorothy suavizou ligeiramente, a curiosidade superando o medo. O que é 15 de novembro? A mandíbula do homem se apertou.
O dia em que perdemos nosso presidente. Morreu bem aqui dentro, 20 anos atrás, amanhã. Bem ali naquele bar que você provavelmente viu. Ataque cardíaco. Nós o encontramos de manhã. O homem fez uma pausa, a emoção piscando em seu rosto envelhecido. Pat. O nome dele era Pat. Suas memórias naquelas paredes, em cada nome gravado lá. É por isso que voltamos. A compreensão amanheceu. Dorothy olhou para os 5 homens parados à sua frente. Os viu de forma diferente agora. Não ameaças, mas enlutados. Homens que haviam perdido alguém importante e não tinham outro lugar para lamentar. Você pode entrar, ela disse finalmente. Mas você bate primeiro e me diz o que está procurando. Esta ainda é minha casa. Os motociclistas trocaram olhares, a surpresa evidente. O líder, aquele com a barba grisalha, estudou Dorothy com novo interesse, então assentiu lentamente. Combinado. Ele estendeu a mão. Meu nome é Bull, aquele é Wrench, Preacher, Slider e Chains. Dorothy apertou a mão dele. Seu aperto era firme, mas cuidadoso, ciente de sua idade e fragilidade. Dorothy Kane. Dorothy ainda não sabia, mas ela acabara de tomar uma decisão que desvendaria segredos, forjaria amizades improváveis e a colocaria diretamente no caminho de homens perigosos que queriam esses segredos enterrados para sempre. Mas, por enquanto, ela apenas recuou e os deixou entrar. Deixou-os passar por ela para dentro do prédio onde seu presidente havia morrido, onde sua irmandade havia sido forjada e testada e finalmente terminado. Se você acha que Dorothy é louca por deixá-los entrar, comente corra. Mas se você entende por que ela está escolhendo a confiança em vez do medo, comente corajosa. E se você está viciado nesta história, clique em se inscrever porque o que acontece a seguir vai explodir sua mente. A manhã chegou cinzenta e fria. Dorothy acordou com batidas, 3 batidas precisas na porta de metal. Ela havia dormido melhor do que o esperado depois que os motociclistas partiram. O cansaço finalmente dominando o medo. Ela abriu a porta para encontrar Bull parado lá sozinho, segurando 2 xícaras de café e um saco de papel que cheirava a céu. Oferta de paz, ele disse, oferecendo-lhe uma xícara. Donuts também. Imaginei que você talvez não tivesse comido. A garganta de Dorothy apertou com uma emoção inesperada. Ela pegou o café, grata além das palavras. Entre. Eles se sentaram em uma das mesas aparafusadas, a luz da manhã filtrando pelas frestas nas tábuas. Bull tomou um gole de seu café, olhando ao redor da sala como se a estivesse vendo pela primeira vez em anos e lembrando-a exatamente como havia sido. Este lugar, ele começou lentamente. O clube se formou em 68. O Vietnã estava mastigando os caras, cuspindo os quebrados. Muitos de nós voltamos sem saber como ser normais novamente. Esta sede se tornou nosso santuário. Bull gesticulou para as paredes. Irmãos vieram aqui quebrados. Saíram daqui inteiros. Nós consertamos motos, claro, mas principalmente consertamos vidas. As vidas uns dos outros. Dorothy ouviu, observando o rosto dele enquanto ele falava. Cada nome que você vê nestas paredes é um irmão que cavalgou conosco. Alguns ainda vivos, espalhados pelo país. A maioria se foi agora. Ataques cardíacos, câncer, acidentes. A estrada te pega eventualmente de um jeito ou de outro. Bull levantou-se. Caminhou até uma fotografia perto do bar. Aquele é Pat, nosso presidente. Encontramos ele bem ali, desfalecido na manhã de 15 de novembro, 20 anos atrás. Ele ficou a noite toda trabalhando em algo que nunca descobrimos o quê. O coração simplesmente parou. Ele se moveu até a lareira que Dorothy não havia notado antes. Apontou para palavras esculpidas acima dela em letras cuidadosas. Para aqueles que cavalgam na tempestade, que encontrem abrigo aqui. Pat esculpiu isso ele mesmo. Primeira semana que tivemos este lugar. Essa era sua filosofia. Ninguém é deixado para trás. Ninguém cavalga sozinho.
Dorothy se viu compartilhando sem intenção. Eu era professora, viúva há 10 anos. Minha filha decidiu que eu era muito problema. Me expulsou há 2 dias. Bull se virou para olhá-la. Sério? Olhe para ela. Parece que você também precisava de abrigo. Talvez não sejamos tão diferentes, disse Dorothy calmamente. Bull voltou para a mesa, sentou-se pesadamente. A verdade é que estávamos procurando por algo. Pat deixou algo para nós. Antes de morrer, ele me disse que se algo acontecesse, saberíamos onde encontrá-lo. Mas ele morreu antes que pudesse me dizer onde ou o que era. O que é? Dorothy perguntou. Não sei. Esse é o problema. A expressão de Bull escureceu. Mas há homens que pensam que é dinheiro. Pensam que Pat tinha dinheiro aqui de negócios. Homens perigosos. E se eles descobrirem que você está aqui, se eles descobrirem que alguém comprou este lugar, ele não terminou a frase. Ele não precisava. Dorothy pensou que seu maior problema era o frio e a solidão. Era fazer 95 horas durarem o suficiente para sobreviver até que seu cheque da Previdência Social chegasse. Ela não tinha ideia de que comprar esta casa havia colocado um alvo em suas costas. A havia colocado diretamente no meio de um mistério em construção há 20 anos. A transformação aconteceu gradualmente depois de uma vez. Bull e sua equipe retornaram na tarde seguinte com ferramentas, madeira, determinação escrita em seus rostos. Não podemos deixar você viver em um lixão, disse Bull rispidamente, embora seus olhos fossem gentis. Dorothy os observou trabalhar a princípio, incerta, então se viu dirigindo, seus anos gerenciando salas de aula caóticas, traduzindo-se perfeitamente para gerenciar reparos caóticos. Wrench, o mecânico, desmontou o aquecedor antigo, substituiu peças que Dorothy não sabia que existiam, fez com que funcionasse com um rugido triunfante que trouxe calor real para o espaço pela primeira vez. Preacher, que havia sido carpinteiro em outra vida, subiu no telhado e remendou buracos, substituindo tábuas podres por novas, seus movimentos seguros e praticados. A casa encheu-se de sons que Dorothy não ouvia há anos. Serragem e tinta fresca misturavam-se com os velhos cheiros de couro e óleo. Martelos batiam contra pregos. Homens chamavam uns aos outros, brincando, provocando. O bate-papo fácil de pessoas que se conheciam desde sempre. Dorothy se pegou sorrindo sem querer. Slider, o quieto que mal falava, apareceu uma manhã com sacos de mantimentos. Não dá para trabalhar com o estômago vazio, ele murmurou. Então foi embora antes que ela pudesse agradecê-lo adequadamente. Naquela tarde, Dorothy cozinhou pela primeira vez em anos. Cozinha de verdade, não apenas esquentar coisas. Chili feito do zero. Pão de milho em uma panela que ela havia encontrado em um armário. Os homens comeram como se estivessem morrendo de fome. Pediam mais. E Dorothy sentiu algo se soltar em seu peito. Útil. Ela se sentiu útil novamente. Até Chains, o hostil daquela primeira noite, suavizou-se nas bordas. Ele ficou até tarde uma noite. Ajudou Dorothy a pendurar cortinas que ela havia comprado em um brechó. Mal falou, mas suas ações diziam tudo. Quando terminaram, ele assentiu uma vez. Disse, ficou bom. E saiu. Grande elogio de um homem. Poucas palavras. Os motociclistas começaram a passar regularmente, não de forma intrusiva, apenas verificando, trazendo suprimentos, consertando coisas. A cidade percebeu. Dorothy viu os olhares quando ela caminhava até o pequeno supermercado na beira da cidade. O que aquela velha está fazendo com aqueles Hells Angels? Sussurros a seguiram pelos corredores. O julgamento pairava no ar como fumaça. Ela ignorou. Deixou-os falar. Ela havia parado de se importar com o que as pessoas pensavam décadas atrás. Dorothy mesma estava mudando. Ela estava mais reta, movia-se com mais propósito. Sua voz ficou mais forte, mais certa. Pela primeira vez em 10 anos, Dorothy se sentiu necessária, não tolerada,
não suportada, necessária. Esses homens dependiam dela. Esta casa, quebrada como estava se tornando algo que importava. Uma noite, enquanto Bull se preparava para partir, Dorothy o parou. Vamos abrir aquela porta do porão ou não? Bull fez uma pausa, virou-se. Tenho pensado nisso. Talvez seja melhor deixá-la fechada. Algumas coisas devem ficar enterradas. Dorothy encontrou os olhos dele. Talvez, mas se há homens perigosos procurando pelo que está lá embaixo, é melhor encontrarmos primeiro, antes que eles venham aqui procurando por isso. Bull a estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. Amanhã de manhã, traga um alicate de corte. Eles abririam a porta no dia seguinte. O que eles encontrassem explicaria tudo. As visitas, o perigo e por que Pat manteve esse segredo por 40 anos. A verdade esperando naquele porão mudaria tudo o que Dorothy pensava que sabia sobre esses homens e o homem que os liderava. Se você é da equipe Dorothy e desses motociclistas, clique no botão curtir. E se você acha que eles estão prestes a encontrar algo grande naquele porão, venha e abra. Mas um aviso justo, alguns segredos devem permanecer enterrados. Inscreva-se para não perder o que acontece a seguir. A manhã chegou fria e brilhante. Bull e Wrench apareceram com alicates de corte, lanternas e expressões que diziam que eles não tinham certeza se era uma boa ideia. Dorothy os levou até a porta do porão, as mãos mais firmes do que ela esperava. O cadeado resistiu a princípio, o metal gritando em protesto, então cedeu com um estalo agudo que ecoou pela sede vazia. A porta se abriu para dentro em dobradiças que rangeram. Um ar mofado saiu, espesso e estagnado. Ar que não se movia há 2 décadas. A escuridão esperava lá embaixo, completa e paciente. Bull ligou sua lanterna, o feixe cortando a penumbra, iluminando escadas de madeira que desciam para as sombras. Eles desceram cuidadosamente, as escadas rangendo sob seu peso. Décadas de silêncio quebradas por seus passos. O porão era maior do que Dorothy esperava. Vigas de suporte de concreto inacabadas sustentando o andar de cima. Sombras se acumulando em cantos que os feixes da lanterna não conseguiam alcançar. Móveis antigos estavam cobertos de poeira. Caixas forravam uma parede cheias de registros do clube, notas de reuniões, livros razão financeiros de décadas de operação. Bull e Wrench se moveram metodicamente, mas estava claro que não era isso que eles esperavam encontrar. Então Dorothy viu as fotografias. Uma parede coberta de fotos, mas estas não eram como as de cima. Estas não eram motociclistas e motos e festas. Estas eram crianças, adolescentes, rostos jovens marcados pela vida difícil nas ruas e drogas e abuso. Cada foto era datada, rotulada em caligrafia cuidadosa. Jaime voltou para casa em segurança. 1982. Crystal, 6 meses limpa. 1990. Marcos reunido com a avó. 1985. O que é isso? Dorothy respirou. Bull se aproximou, o feixe da lanterna se movendo pela parede, seu rosto se transformando enquanto a compreensão amanhecia. Eu não sabia. Ele nunca nos contou. Wrench descobriu o diário. Enfiado em uma caixa de madeira, encadernado em couro e cheio da caligrafia de Pat. Ele o abriu, começou a ler em voz alta, a voz embargada pela emoção. Toda criança que salvamos é outra chance que o mundo desistiu. Toda vida que mudamos prova que ninguém está além da redenção. Nós não desistimos de ninguém. Nunca. Página após página revelou a verdade. Pat havia administrado uma ferrovia subterrânea para crianças fugitivas, para adolescentes fugindo de abuso e vício e situações impossíveis. A sede havia sido uma estação de passagem, um lugar onde crianças assustadas podiam descansar, se alimentar, se conectar com recursos ou família, ou o que quer que precisassem para sobreviver. Centenas de nomes preenchiam o diário,
Endereços, resultados, histórias de sucesso e desgostos documentados com a mesma atenção cuidadosa que Pat havia dado a tudo. Dorothy sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto antes de perceber que estava chorando. Ele salvou crianças. A voz de Bull estava rouca quando ele falou. É isso que eles estão procurando, provas. Algumas dessas crianças cresceram para ser importantes. Políticos, advogados, empresários. Se isso vazasse, se as pessoas erradas soubessem, não é material de chantagem, Dorothy disse ferozmente. É lindo. Para nós, Bull concordou. Para outros, é uma vantagem, poder. O tipo que arruína vidas, Ranch gritou do canto mais distante. Encontrei algo. Atrás de um tijolo solto, ele descobriu um compartimento secreto. Dentro havia cartas, dezenas delas, escritas por adultos agradecendo a Pat por salvá-los quando eram crianças. Testemunho de uma vida secreta de heroísmo que ninguém conhecia. E sob as cartas, embrulhados em plástico, 40 mil em dinheiro. Uma nota na caligrafia de Pat estava em cima. Bull, se você está lendo isso, eu me fui. Use isso para continuar ajudando. Sempre há mais perdidos que precisam ser encontrados. Nunca pare. Isso não era sobre tesouro. Era sobre legado. E agora Dorothy entendeu por que esses homens continuavam voltando. Por que eles não podiam deixar este lugar e por que outra pessoa queria isso escondido, queria ter certeza de que o segredo de Pat morresse com ele. À noite encontrou Dorothy sozinha organizando cuidadosamente as descobertas do porão, tentando entender o escopo total do que Pat havia construído. Foi então que ela ouviu o motor do carro. Não motocicletas. Outra coisa. Portas batendo. Passos pesados no cascalho. Homens que não se preocuparam em bater. A porta abriu sem permissão. 3 homens entraram vestindo ternos que pareciam caros e expressões que não. O da frente tinha talvez 40 anos, olhos frios que avaliavam Dorothy da maneira como você avaliaria um obstáculo a ser removido. Marcus Denton, advogado. Do tipo que representava pessoas que pagavam bem para fazer os problemas desaparecerem. Senhora Kane, sua voz era suave, praticada. Represento partes interessadas. Estou preparado para lhe oferecer 50 mil dólares por esta propriedade hoje. Dinheiro. Você assina a escritura. Você vai embora. Todos ficam felizes. Dorothy endireitou a cadeira. Não está à venda. Não sorriu. Não alcançou os olhos dele. Você pagou 95 mil. Isso é generoso. Mais que generoso. Minha casa não está à venda por preço algum. Sua expressão endureceu instantaneamente. Toda pretensão de civilidade desapareceu. Há itens nesta casa que não pertencem a você. Documentos, registros, coisas que devem permanecer privadas. Tudo nesta casa veio com a escritura, Dorothy disse, a voz firme apesar do coração disparado. É tudo meu legalmente. Denton se aproximou, invadindo deliberadamente seu espaço, usando sua vantagem de tamanho e idade como intimidação. Legal e sábio são coisas diferentes. Senhora Kane, você está sozinha aqui, idosa, vulnerável. Acidentes acontecem com pessoas vulneráveis em lugares isolados. Dorothy se levantou, encontrou os olhos dele sem vacilar. Saia da minha casa. Denton sorriu, frio e predatório. Voltaremos e da próxima vez não perguntaremos com gentileza. Ele se virou, seus homens o seguiram e eles partiram sem outra palavra. No momento em que a porta se fechou, as mãos de Dorothy começaram a tremer. Ela pegou seu telefone, o pré-pago barato que Bull insistiu que ela tivesse, e discou o número dele com dedos trêmulos. Ele atendeu no segundo toque, e antes que ela pudesse falar, as lágrimas vieram. Não medo exatamente, raiva, exaustão, o peso de ser ameaçada novamente, de ser dito que ela não importava novamente. Bull chegou 15 minutos depois com outros 4. Dorothy explicou o que aconteceu.
as ameaças de Denton pairando no ar entre eles como fumaça. A expressão de Bull escureceu, perigosa de um jeito que Dorothy nunca tinha visto antes. Eles vêm atrás desses registros, disse Bull, provavelmente representando alguém naqueles arquivos. Alguém que não quer seu passado conhecido. Ranch estalou os nós dos dedos. Vamos proteger este lugar como nos velhos tempos. Sem violência, disse Dorothy firmemente. Eu não vou permitir isso. Esta casa não se tornará o que as pessoas pensam que era. Bull se virou para ela, a expressão suavizando. Proteção não é violência, senhora. É presença. Não estamos procurando uma briga. Estamos garantindo que eles pensem duas vezes antes de começar uma. A decisão foi tomada sem mais discussão. Os motociclistas montaram uma vigia rotativa, revezando-se, garantindo que Dorothy nunca estivesse sozinha. Dorothy recusou-se a sair, recusou-se a ser expulsa de outra casa. Já me empurraram o suficiente, ela disse a Bull. Não mais. Dorothy havia enfrentado sua filha, confrontado motociclistas, comprado uma casa quebrada com seu último dólar. Mas o que estava por vir testaria cada grama de coragem que ela ainda tinha. Porque Marcus Denton representava pessoas que não aceitavam um não como resposta, que viam mulheres idosas como obstáculos a serem removidos, não como humanos a serem respeitados. E quando eles voltassem, Dorothy teria que decidir o quão longe ela estava disposta a ir para proteger o único lar que lhe restava. 3 noites depois, Dorothy acordou novamente com o som de motores. Mas não eram motocicletas. Eram carros, múltiplos veículos, portas batendo em rápida sucessão como tiros na escuridão. Ela sentou-se em sua cama improvisada, agora equipada com cobertores reais que Bull havia trazido, e sentiu seu coração afundar. Isso era o que eles estavam esperando. Lá fora, Denton havia retornado, mas desta vez ele trouxe reforços. 8 homens, talvez mais, movendo-se com a coordenação prática de pessoas pagas para intimidar. Músculos alugados. O tipo de homens que não faziam perguntas, apenas seguiam ordens e recebiam salários. Dorothy podia vê-los através da janela, silhuetas contra os faróis, espalhando-se para cercar o prédio. Mas a equipe de Bull já estava lá. 12 motociclistas estavam revezando turnos, observando, esperando. Eles emergiram das sombras agora, formando uma linha entre a casa e os homens de Denton. A respiração de Dorothy parou. Isso estava prestes a ficar muito ruim, muito rapidamente. Ela abriu a porta e saiu para a fria noite de novembro. Ambos os grupos se viraram para olhá-la. Esta mulher de 76 anos em um cardigã surrado, parada na porta de uma sede que havia visto mais violência do que a maioria das pessoas poderia imaginar. A voz de Denton cortou a tensão. Última chance, Sra. Kane. Entregue os registros do porão. Vá embora. Isso não precisa ficar complicado. Bull falou sem se virar, sua atenção fixada em Denton. A propriedade é privada. Você está invadindo. Saia agora e esqueceremos o que aconteceu. Denton riu, frio e cortante. Você acha que me assusta? Eu farei este lugar ser condenado, apreendido, demolido pelo condado. Eu tenho conexões, eu tenho poder. O que você tem? Um bando de motociclistas envelhecidos e uma velha que não sabe quando parar. Dorothy então caminhou para a frente, movendo-se entre os dois grupos, ignorando a inspiração brusca de Bull, ignorando a forma como os homens de Denton se tensionaram. Ela parou no meio do terreno de cascalho, equidistante de ambos os lados, e olhou diretamente para Denton. Quem te enviou? Sua voz ecoou na quietude. Qual nome naqueles arquivos deixou alguém nervoso o suficiente para ameaçar uma mulher idosa? Qual criança que Pat salvou cresceu para se envergonhar tanto de precisar de ajuda que tenta enterrar a prova de sua própria humanidade? A expressão de Denton vacilou. Não importa. Importa, disse Dorothy, a voz ficando mais forte.
Porque esses registros não são chantagem, não são alavanca, são a prova de que alguém bom existiu no mundo. São a prova de que os Hells Angels, as pessoas que todos amam temer e odiar, salvaram centenas de crianças quando ninguém mais o faria. Você não vai pegá-los. Não esta noite. Nunca. O rosto de Denton endureceu. Ele sinalizou para seus homens com um leve gesto. Eles começaram a avançar, as mãos alcançando os casacos. Os motociclistas de Bull se moveram, prontos para o que viesse a seguir. O momento se equilibrava na ponta de uma faca. A violência pairava no ar como fumaça prestes a incendiar. Então sirenes cortaram a noite. Luzes vermelhas e azuis piscaram pelo terreno de cascalho, iluminando tudo em rajadas de cores estroboscópicas. Carros de polícia, 3 deles, parando rapidamente. E atrás deles, uma van de notícias com a câmera já filmando, atraída por uma denúncia anônima. Maggie, a garçonete da lanchonete, saiu do carro de polícia da frente. Ela os ligou. Dorothy percebeu. Pensei que você pudesse precisar de testemunhas, querida. Maggie gritou, sua voz carregando aquela mesma gentileza prática que ela havia mostrado na primeira noite. O xerife se adiantou, um homem corpulento com cabelos grisalhos nas têmporas e a autoridade cansada de alguém que havia separado muitas brigas. Todos parem agora. O que aconteceu a seguir surpreenderia a todos naquele estacionamento, incluindo a própria Dorothy. O xerife colheu depoimentos sob o brilho das luzes portáteis que a equipe de notícias havia montado. Denton tentou controlar a narrativa, tentou se pintar como um empresário legítimo representando interesses legítimos. Mas o xerife foi minucioso, paciente, fazendo perguntas que lentamente desvendaram a história cuidadosamente construída de Denton. Que propriedade exatamente, Sr. Denton? Denton hesitou, claramente ciente de que a câmera de notícias estava capturando tudo. Documentos roubados, registros que não pertencem à Sra. Kane. O xerife se virou para Dorothy. Esses documentos em sua casa, senhora. Dorothy encontrou os olhos dele. Sim, encontrados no porão. Eles vieram com a propriedade. Eu os possuo legalmente. A repórter, uma jovem com olhos aguçados e instintos mais aguçados, se adiantou. Sra. Kane, o que há nesses documentos? Dorothy olhou para Bull. Ele assentiu uma vez lentamente. Decisão tomada. Entrem, Dorothy disse a todos. Xerife, repórter, qualquer um que queira ver o que vale a pena ameaçar uma mulher de 76 anos. Eles entraram na sede. O espaço de repente lotado de pessoas que nunca esperavam estar dentro da sede dos Hells Angels. Dorothy os levou ao porão, descendo as escadas que rangiam sob o peso da justiça prestes a ser servida. Ela lhes mostrou a parede de fotografias, crianças fugitivas, cada uma datada, rotulada, registrada com o cuidado de alguém que valorizava cada vida. Bull entregou o diário a Dorothy. Ela o abriu, encontrou uma passagem que Pat havia escrito em caligrafia cuidadosa e leu em voz alta enquanto a câmera de notícias gravava. Toda criança que salvamos é outra chance que o mundo desistiu. Toda vida que mudamos prova que ninguém está além da redenção. A sociedade chama essas crianças de descartáveis. Nós as chamamos de família. Nós não desistimos de ninguém. Nunca. A expressão do xerife mudou quando a compreensão amanheceu. A repórter já estava em seu telefone, provavelmente ligando para sua estação, reconhecendo a história de uma vida se desenrolando em um porão no meio do nada. Em poucas horas, a história viralizou. Presidente dos Hells Angels salvou centenas de crianças fugitivas. A notícia local a pegou. Depois regional, depois nacional. Cartas inundaram de ex-fugitivos. Agora, adultos com famílias e carreiras e vidas que eles nunca pensaram que teriam. Pat salvou minha vida quando eu tinha 15 anos. Eu era viciado, sem teto, pronto para morrer. Ele me deu comida, um lugar seguro para dormir e me ajudou a encontrar minha avó. Eu tenho 52 anos agora.
Eu sou assistente social. Eu salvo crianças porque ele me salvou. Eles me deram abrigo quando eu não tinha nenhum. Nunca julgaram. Nunca me fizeram sentir inútil. Os Hells Angels eram minha família quando eu não tinha ninguém. Mas a maior revelação veio quando alguém cruzou referências de nomes no diário com registros públicos. O senador estadual Gerald Hawkins, um para salvar crianças, um adolescente que havia fugido de um lar abusivo em 1983, que havia encontrado seu caminho para a sede de Patch, que havia recebido comida e abrigo e uma passagem de ônibus de volta para parentes que realmente o queriam. Hawkins havia construído sua carreira política em lei e ordem, em ser duro com o crime, em demonizar organizações como os Hells Angels. Ele nunca havia mencionado seu passado, havia reivindicado sucesso por esforço próprio, havia escondido a verdade de quem o salvou quando ele não tinha nada. E agora ele havia contratado Denton para enterrar essa verdade, para proteger sua imagem ao custo do legado de Patch. A reação pública foi rápida e impiedosa. Hawkins foi pressionado a renunciar em uma semana. Denton foi desqualificado por táticas de intimidação, por ameaçar uma mulher idosa, por tentar destruir registros históricos para ganho pessoal. E Dorothy, a mulher que todos haviam assumido que estava confusa ou desesperada, ou cometendo um erro terrível, foi vindicada da maneira mais pública possível. O mundo havia descartado Dorothy e esses motociclistas como inúteis, como pessoas que a sociedade havia superado e não precisava mais. Eles apenas provaram que todos estavam errados. Se esta história está te tocando, clique no botão curtir. Comente justiça se você acredita que boas pessoas vêm em pacotes inesperados e se inscreva porque a jornada de Dorothy ainda não acabou. O dia de ação de graças chegou quente, apesar do frio lá fora. A sede havia sido transformada através do que só poderia ser chamado de um milagre de esforço comunitário. Os motociclistas haviam fornecido a mão de obra, trabalhando do amanhecer ao anoitecer por semanas. A cidade, envergonhada pela verdade que tentou ignorar, doou materiais. Uma organização de veteranos, comovida pela história de Patch, enviou voluntários e fundos. O prédio que estava caindo aos pedaços há 3 meses agora estava sólido, quente, acolhedor de maneiras que nunca havia sido, mesmo em seu auge. As paredes ainda carregavam os nomes esculpidos por irmãos há muito tempo idos. Mas agora eles estavam destacados, preservados, honrados em vez de escondidos. Fotografias cobriam uma parede inteira, tanto as antigas do clube quanto as novas documentando a transformação. E acima da lareira, a mensagem esculpida de Patch havia sido restaurada, as palavras se destacando claras e orgulhosas. Para aqueles que cavalgam na tempestade, que encontrem abrigo aqui. Dorothy estava na cabeceira da mesa que gemia sob o peso da comida. 25 pessoas amontoadas na sala principal, mais do que havia cabido em 20 anos. Bull e sua equipe arrumaram, mas ainda usando seus coletes de couro com orgulho. Meg da lanchonete, que havia trazido 3 tortas e se recusou a deixar qualquer um pagá-la. O xerife, que havia se tornado um visitante regular, ajudando com licenças e papelada. E ex-fugitivos, agora de meia-idade. Alguns com filhos próprios que haviam dirigido de todo o país para conhecer a mulher que havia protegido o legado de seu salvador. 3 meses atrás, Dorothy havia sido invisível. Agora ela era vista, realmente vista, não como um fardo ou uma responsabilidade ou alguém para ser gerenciado, mas como uma pessoa que importava, cujas escolhas tinham peso, cuja presença mudava as coisas. Bull se levantou, erguendo um copo de cidra de maçã. Sua voz ecoou pela sala, silenciando conversas. A Patch, que nos ensinou que família não é sangue, é quem aparece quando você precisa deles. Ele se virou para Dorothy, e a Dorothy, que honrou seu legado melhor do que nós jamais poderíamos.
Você manteve a porta aberta. Você manteve a luz acesa. Você provou que nunca é tarde para importar. Dorothy sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas estas eram lágrimas boas, lágrimas limpas, do tipo que lavavam anos de se sentir inútil. Ela ergueu seu próprio copo com mãos trêmulas. Tenho um anúncio, ela disse. A sala silenciou. Pat deixou $40.000 para os próximos perdidos. Estou usando esse dinheiro para iniciar uma fundação. Esta casa se tornará o Pat's Place. Uma casa de recuperação para idosos enfrentando a falta de moradia. Porque se Pat pôde salvar crianças, nós podemos salvar as pessoas que a sociedade pensa serem velhas demais para importar. A sala explodiu em aplausos. A equipe de Bull imediatamente se ofereceu para fornecer segurança, manutenção, o que fosse necessário. Planos se formaram espontaneamente, pessoas oferecendo habilidades e conexões e recursos. A casa que havia salvado Dorothy agora salvaria outros. Naquela noite, enquanto a celebração continuava, uma batida soou na porta. Dorothy abriu para encontrar um homem idoso, 81 anos, boné de veterano puxado para baixo, carregando uma única mochila. Seus olhos tinham a mesma esperança desesperada que Dorothy sentira 3 meses atrás. Eu ouvi, ele disse baixinho. Ouvi que você poderia ter um quarto. Dorothy se afastou, sorriu através de novas lágrimas. Sempre há lugar. Entre, você está em casa. O investimento de 95 anos havia se tornado inestimável. 15 de novembro chegou com céu limpo e ar fresco. Dorothy estava na varanda do lugar de Pat, observando motocicletas chegarem. 50 delas, talvez mais, linhas de cromo e couro se estendendo pela estrada. Não apenas a equipe original de Bull. Capítulos de todo o país, Califórnia, Texas, Flórida. Hells Angels que nunca haviam conhecido Pat, mas conheciam sua lenda. Que haviam ouvido o que Dorothy havia construído e queriam testemunhar. Eles vieram honrar Pat no aniversário de sua morte e eles vieram ver o que havia surgido das cinzas de sua antiga sede. Dorothy havia inaugurado uma placa de bronze naquela manhã. O lugar de Pat, onde ninguém anda sozinho. Abaixo do nome, uma lista de cada criança que Pat havia ajudado. Nomes preservados para a história, para a gratidão, para a verdade de que boas pessoas vêm em formas inesperadas. A cerimônia havia sido simples. Discursos, lágrimas, o tipo de silêncio reverente que fala mais alto do que palavras. Agora, aos 77 anos, Dorothy administrava uma fundação que havia abrigado 16 idosos em seu primeiro ano. Alguns ficaram permanentemente. Outros usaram como um trampolim de volta da independência para se reconectar com as famílias, para lembrar que ainda tinham valor. Bull e sua equipe haviam reconstruído a garagem como uma oficina onde os residentes aprendiam habilidades, consertavam motocicletas ao lado de motociclistas que os tratavam com respeito em vez de pena. Dorothy observou o sol iniciar sua descida, pintando o céu em tons de laranja e ouro. A casa atrás dela brilhava com luz quente, com risadas e conversas e vida. Histórias de sucesso percorrem esses corredores agora. Pessoas que haviam sido descartadas haviam encontrado seu caminho de volta à igualdade. Uma jovem se aproximou pela entrada, hesitante, incerta. Dorothy a reconheceu antes que ela falasse. Sarah, sua filha. Eu vi as notícias. Sarah disse, a voz embargada. Eu estava errada sobre tudo. Podemos conversar? O primeiro instinto de Dorothy foi raiva. Foi lembrar da porta trancada e das luzes traseiras desaparecendo. Mas as palavras de Pat ecoaram em sua mente. Nós não desistimos de ninguém. Ela olhou para a filha, realmente olhou para ela. E viu não a mulher que a havia abandonado, mas alguém lutando com sua própria vergonha e arrependimento. Entre, Dorothy disse. Finalmente, sempre há espaço para mais um. Mais tarde, enquanto o pôr do sol se aprofundava no crepúsculo, Dorothy estava na varanda sozinha.
Motocicletas partiam, motores roncando como trovão distante, irmãos retornando às suas próprias vidas, levando o legado de Pat adiante. Luz quente jorrava das janelas atrás dela. Lá dentro, os residentes estavam limpando depois do jantar. Sarah estava ajudando na cozinha, reconstruindo tentativamente algo que havia sido quebrado. Dorothy pensou na pergunta que as pessoas sempre faziam. Como você fez isso? Como uma mulher de 76 anos, com 96 mudou tantas vidas? A resposta era simples. Ela abriu a porta. Ela confiou quando a confiança parecia tola. Ela manteve sua posição quando manter parecia impossível. Ela escolheu ver valor em pessoas que outros chamavam de inúteis, incluindo ela mesma. Dizem que não se ensina truques novos a cachorro velho. Dorothy aprendeu que você nunca é velho demais para recomeçar, para importar, para construir algo que dure. Aos 76, ela foi descartada como lixo. Aos 77, ela estava exatamente onde pertencia, administrando um lugar que provava a cada dia que ninguém está além da redenção. Ninguém é velho demais para importar. Ninguém anda sozinho. Tudo o que foi preciso foi 95 anos, uma casa quebrada e coragem para abrir a porta. Aqui está a pergunta que vale a pena fazer. Quanto você vale? Não o que os outros dizem, não o que a sociedade decide. O que você diz? Há uma porta em sua vida que você precisa abrir? Um risco que você precisa correr? Uma coisa quebrada que todo mundo chama de inútil, que pode ser exatamente o que você precisa para se tornar inteiro. Se você acredita que as pessoas merecem dignidade, não importa a idade. Se você está cansado da sociedade descartar as pessoas, clique no botão de inscrição agora mesmo. Comente de onde você está assistindo e adicione sua história, porque esta não é apenas a jornada de Dorothy, é de todos que foram informados de que não importam mais. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde. Se você não suporta pessoas como Denton, que lucram esmagando os vulneráveis, comente "Chega de valentões". Se você acredita que boas pessoas vêm em pacotes inesperados, comente "Ainda aqui". Faça do seu engajamento uma postura moral. Fique com Dorothy. Fique contra aqueles que pensam que a idade equivale à inutilidade. Obrigado por embarcar nesta jornada conosco. Até a próxima, mantenha seus faróis acesos e sua porta aberta, porque você nunca sabe quem pode precisar da luz para encontrar seu caminho.